E se o que você sempre acreditou sobre Jerusalém estiver incompleto? Por séculos, a cidade foi apresentada como um lugar de paz, de fé inabalável, o coração pulsante da crença. Mas por trás dos muros de pedra e das histórias reverenciadas, existe um segredo sussurrado, uma corrente subterrânea de eventos que desafiam a compreensão. Algo que foi cuidadosamente abafado, reescrito e convenientemente esquecido. Talvez você nunca tenha questionado a imagem perfeita que lhe foi vendida, as narrativas simplificadas que moldaram sua visão de Jerusalém. Talvez você tenha aceitado a cidade como um símbolo imutável, sem perceber as camadas de mistério que se acumularam sob seus pés. A partir de agora, o que vamos explorar não se baseia em especulações ou teorias da conspiração. É sobre evidências. Fragmentos históricos, achados arqueológicos e textos antigos que pintam um retrato muito diferente daquele que você conhece. Um retrato que a história oficial escolheu ignorar. Então prepare-se. Porque esta história não começa com o que você sabe sobre Jerusalém. Ela começa com o que a história omitiu. **CTA, comentários geográficos. Origem do espectador, **, e antes de seguirmos adiante, escreva nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. Talvez seu ponto no mapa carregue ecos desse silêncio antigo, e o próximo passo pode revelar o quanto isso é mais próximo de você do que imagina. O título carrega uma promessa implícita, a de que algo foi omitido, distorcido ou apagado da narrativa oficial sobre Jerusalém. Mas por que essa informação nunca chegou até nós? Por que esse conhecimento foi relegado ao esquecimento ou, pior, ativamente suprimido? A resposta reside nas forças poderosas que moldaram a história e a teologia ao longo dos séculos. Jerusalém, como centro espiritual e político, sempre foi palco de intensas disputas e interpretações. A verdade sobre o que realmente aconteceu ali, no entanto, nem sempre foi prioridade. Em vez disso, a narrativa foi frequentemente moldada para servir agendas específicas, proteger estruturas de poder e manter a ordem doutrinária. Os concílios ecumênicos, por exemplo, desempenharam um papel crucial na definição do cânone bíblico e na interpretação das escrituras. Decisões tomadas por um grupo seleto de líderes religiosos moldaram o que milhões de pessoas passariam a acreditar, muitas vezes excluindo ou marginalizando perspectivas alternativas. Teólogos influentes, como Agostinho e Jerônimo, também exerceram um poder considerável na formação da teologia cristã, e suas interpretações influenciaram profundamente a compreensão da história e dos eventos em Jerusalém. O Império Romano, com sua vasta influência política e cultural, também desempenhou um papel importante na moldagem da narrativa sobre Jerusalém. A destruição do Segundo Templo em 70 d.C. e a subsequente diáspora judaica levaram a uma reinterpretação da história e do significado de Jerusalém, que muitas vezes marginalizou a perspectiva judaica em favor de uma narrativa cristã. O silêncio sobre certos aspectos da história de Jerusalém não foi resultado de ignorância ou falta de informação. Foi uma estratégia deliberada, uma ferramenta usada para controlar a narrativa e manter o poder. Em nome da unidade e da ortodoxia, verdades desconfortáveis foram suprimidas e perspectivas alternativas foram silenciadas. Mas nem tudo foi perdido. Apesar dos esforços para apagar ou distorcer a verdade, alguns registros sobreviveram. Manuscritos apócrifos, tradições rabínicas e fontes históricas alternativas contêm informações valiosas que podem nos ajudar a reconstruir a história completa de Jerusalém. Textos banidos e versões que ninguém mais prega guardam segredos que desafiam a narrativa oficial. Se esconderam esse detalhe crucial, o que mais foi silenciado? E se os registros que restaram falarem mais do que a tradição ousou repetir? O próximo passo não é fácil, mas ele está registrado, basta ter coragem para ler. Se essa investigação está fazendo sentido para você até aqui, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muito mais escondido sob essas camadas, e no próximo passo vamos revelar o registro que sobreviveu ao tempo, mesmo quando tudo parecia perdido. Em meio às pedras milenares e à aura de santidade que envolve Jerusalém, sussurros de inquietação ecoam através dos séculos. A cidade, palco de profecias e promessas, parece vibrar com uma energia incomum, prenúncio de eventos que desafiam a compreensão humana. Mas o que, exatamente, está acontecendo?
Onde encontrar a primeira fissura na fachada da normalidade, um indício de que a realidade em Jerusalém se desdobra em algo mais sinistro. Por séculos, a história oficial de Jerusalém foi cuidadosamente construída, com seus heróis e vilões bem definidos, seus dogmas inquestionáveis. Mas e se a verdade estivesse escondida nas entrelinhas, nas passagens negligenciadas, nos textos apócrifos que foram expurgados da narrativa dominante? E se a chave para desvendar o mistério atual residisse em um passado deliberadamente obscurecido? No livro de Enoque, uma obra antiga e controversa, banida do cânone bíblico por sua natureza perturbadora, encontramos um relato que ressoa de forma arrepiante com a atmosfera atual de Jerusalém. Não nos referimos à famosa história dos anjos caídos e seus filhos, os Nefilim, mas a um detalhe sutil, quase imperceptível, que passou despercebido por muitos estudiosos. Em Enoque 11:12, Deus ordena a Rafael que amarre Azazel pelas mãos e pés e jogue-o na escuridão, e coloque sobre ele pedras ásperas e irregulares, e cubra-o com escuridão. Azazel, um dos líderes dos anjos caídos, é aprisionado e enterrado sob um monte de pedras. A tradição rabínica, preservada em textos como o Pirkei de Rabi Eliezer, identifica o local desse aprisionamento como um vale próximo a Jerusalém. Um vale que, ao longo dos séculos, se tornou um depósito de impurezas, um lugar de sacrifícios pagãos e de escuridão espiritual. Um vale cujo nome, em hebraico, significa Geena ou inferno. O que poucos percebem é que, ao longo da história, a Geena se tornou sinônimo de julgamento divino e de punição eterna. Mas e se o aprisionamento de Azazel não for apenas uma punição, mas também um selo? E se a agitação crescente em Jerusalém for um reflexo da quebra desse selo, da libertação gradual de uma força ancestral que estava adormecida sob as pedras? A passagem de Enoque, aparentemente um mero detalhe sobre a punição de um anjo rebelde, se torna, à luz dos eventos atuais, a primeira evidência textual de que algo estranho está acontecendo em Jerusalém. Um prenúncio de que as forças aprisionadas no passado estão despertando, prontas para reescrever o futuro da cidade sagrada. Mas este é apenas o primeiro fragmento de um quebra-cabeça complexo. O próximo passo nos levará a investigar quem se beneficiaria com a libertação dessas forças obscuras e quais os sinais que indicam que o selo da Geena está, de fato, sendo rompido. Amém? Ok, vamos lá. Preciso do texto revelado no Step 3 para poder cumprir as instruções e gerar o conteúdo do Step 4. Por favor, forneça o texto. Assim que o tiver, criarei um texto de 400 palavras que, interpreta o texto revelado no Step 3 mostrando como seu significado original foi alterado, distorcido ou silenciado ao longo da história. 2. Mostra essa mudança com clareza cronológica, simbólica e institucional. 3. Baseia-se apenas no título original algo estranho está acontecendo agora em Jerusalém. 4. Contrasta o texto original do Step 3 com como ele é ensinado, entendido ou ignorado hoje. 5. Identifica a instituição, grupo ou era responsável pela alteração. 6. Apresenta a motivação oculta da mudança. 7. Evita repetir o texto revelado anteriormente. 8. Menciona a nova versão distorcida como ela é hoje, se possível. 9. Mantém tom investigativo, mas não acusatório. Estou pronto para começar assim que você fornecer o texto do Step 3. Algo estranho está acontecendo agora em Jerusalém. O silêncio gritou mais alto que as trombetas. O gesto, uma sombra na tapeçaria do templo. A mão estendida, o vinho derramado. Não sobre o altar. Não para o rei. Alguém recebeu a herança. Uma linhagem esquecida. Um nome sussurrado nas fendas da história. Ele não estava nos registros. Ele não recebeu a coroa. Mas o peso da escolha, ele sentiu. A terra treme. A cidade murmura. Os muros de Jerusalém guardam segredos. O nome está lá, gravado em pedra, mas ilegível. Uma cicatriz no tecido da realidade. Quem herdou a maldição? Quem provou do cálice amargo? Não procure nos tronos.
Não espere pelos aplausos. Ele está entre as sombras. Um andarilho sem pátria. Seus filhos, espalhados como sementes ao vento. Suas filhas, marcadas com o estigma do esquecimento. A terra que pisam, infértil. O céu que os cobre, sem estrelas. A bênção desviou. O caminho se bifurcou. A promessa, distorcida. Ele não foi nomeado, mas a carga é sua. A culpa é sua. O silêncio, sua coroa de espinhos. Jerusalém observa. Os profetas se calam. O tempo se dobra. Algo estranho está acontecendo. E ele, o herdeiro silencioso, sente o peso do mundo sobre seus ombros. A hora se aproxima. A revelação espreita. Ele está pronto? O ar em Jerusalém vibrava, não com orações, mas com uma eletricidade sutil, quase imperceptível. Não era a tensão dos conflitos conhecidos, das pedras atiradas e dos gritos de protesto. Era algo mais profundo, enterrado sob séculos de história e dogmas. Como a ressonância de um sino rachado, a cidade parecia ecoar uma nota dissonante, uma verdade abafada. Na porta de Damasco, um mendigo cego recitava o Salmo 22, sua voz rouca misturando-se ao tráfego incessante. Ninguém lhe prestava atenção, exceto um pombo que bicava migalhas a seus pés. Mas, nas entrelinhas da sua prece, algo se movia. Não nas palavras em si, mas no espaço entre elas, no silêncio que as unia. Era como se cada verso carregasse um nome esquecido, um fragmento de uma história reescrita. Um turista, distraído com o mapa, tropeçou no mendigo, derrubando seu copo de esmolas. Moedas rolaram pelo chão, e entre elas, uma pequena placa de cobre, gasta pelo tempo. Nela, em letras hebraicas quase ilegíveis, estava gravado um nome: Shalom ben David. Paz, filho de Davi. Um nome comum, aparentemente sem importância, mas que o mendigo, apalpando o chão, recolheu com uma urgência silenciosa. O turista, constrangido, pediu desculpas e seguiu seu caminho. Mas, ao longe, sentiu um arrepio na espinha. Shalom ben David. Paz, filho de Davi. Aquele nome, tão banal, parecia carregar um peso, uma promessa, uma ameaça. Estava escrito, mas não lido. Proferido, mas não ouvido. Era a sombra de uma linhagem, a fratura de uma profecia. Talvez, pensou ele, a verdadeira Jerusalém estivesse escondida não nas pedras, mas nos nomes esquecidos, nos filhos ignorados, nas histórias que a cidade se recusava a contar. O nome estava lá, gravado no cobre, sussurrado no salmo. Mas ninguém o reconhecia como a chave. A poeira dourada que paira sobre Jerusalém agora não é a mesma que antes. Algo se quebrou no espelho celestial, e a luz que reflete sobre nós carrega uma sutil dissonância. A verdade distorcida, a sombra projetada sobre o que antes era claro, criou rachaduras no tecido da fé. Não é uma punição divina, mas uma consequência da alma. Acreditamos na mentira, e essa crença se tornou um parasita, sugando a seiva da nossa intuição. A voz interior, que antes ressoava com a clareza de um sino, agora murmura em tons confusos, ecoando a mesma dúvida plantada no Éden. A ausência de verdade gerou uma fome espiritual. Buscamos o sagrado nos lugares errados, alimentando-nos de dogmas ocos e rituais vazios. Tentamos preencher o vazio com certezas fabricadas, mas o buraco permanece, um abismo silencioso que nos lembra constantemente da nossa perda. O rio da linhagem espiritual se bifurcou. Um braço segue o curso da tradição, enquanto o outro se perde em um pântano de interpretações equivocadas. Nossos ancestrais, sem saber, beberam dessa água contaminada, e a herança se manifesta em nós como uma inquietação constante, um anseio por algo que não conseguimos nomear. O que perdemos em Jerusalém? Que parte da nossa alma foi vendida em troca de uma ilusão de segurança? A resposta reside nas sombras, nos sussurros que tentamos abafar, na verdade esquecida que clama por ser lembrada. E enquanto a buscarmos fora, em templos e escrituras, a ignoraremos dentro, no santuário do nosso próprio coração. Imagine um mundo onde, ao ouvirmos a frase "algo estranho está acontecendo agora em Jerusalém", não sentíssemos medo, ansiedade ou profecias apocalípticas, mas sim um despertar.
Um despertar para a compreensão de que Jerusalém, mais do que uma cidade física, é um estado de consciência, um ponto de encontro entre o divino e o humano. E se, desde o princípio, tivéssemos sido ensinados que os estranhos acontecimentos não são sinais de desgraça, mas sim manifestações da constante evolução espiritual, da dança cósmica que pulsa no coração de cada ser? Que os eventos inexplicáveis, os sinais nos céus e as sincronicidades que ocorrem em Jerusalém, e em nós mesmos, são convites para uma percepção mais profunda da realidade. A fé, então, não seria um dogma estático, mas uma aventura contínua de descoberta interior. Não buscaríamos respostas prontas em livros sagrados, mas em nossos próprios corações, reconhecendo que o sagrado se revela de maneiras únicas e surpreendentes a cada um. A história seria reescrita não como uma sequência linear de eventos, mas como um tecido complexo de símbolos e arquétipos, onde cada estranho acontecimento seria uma chave para decifrar os mistérios da alma humana. Os heróis e os vilões seriam vistos não em termos de certo e errado, mas como forças complementares em um processo de transformação. O tempo deixaria de ser um carrasco implacável, e passaria a ser um aliado, um parceiro na jornada da alma. Saberíamos que os estranhos acontecimentos se manifestam no momento certo, quando estamos prontos para receber a mensagem que eles carregam. A espera não seria mais um sofrimento, mas uma oportunidade para a paciência, a confiança e a abertura ao novo. Reconheceríamos que o silêncio entre os eventos é tão importante quanto os eventos em si, pois é nesse silêncio que a sabedoria se revela. A espiritualidade se tornaria uma experiência pessoal e intransferível, baseada na intuição e na conexão direta com o divino. Deixaríamos de buscar aprovação externa e passaríamos a confiar na nossa própria bússola interior. Algo estranho está acontecendo agora em Jerusalém deixaria de ser um alerta de perigo e se tornaria um mantra de esperança, um lembrete constante de que o universo está sempre nos convidando a despertar para nossa verdadeira natureza, para nossa conexão com o todo, para a beleza e a magia da vida. E se tivéssemos sabido disso desde o início, quanta paz e alegria temos encontrado em nossa jornada? Jerusalém. Uma palavra carregada de história, de promessas, de conflitos. Mas agora, algo estranho acontece. Algo que ressoa não apenas nas pedras antigas, mas dentro de você. A percepção de que o véu se rasgou, de que a muito tempo oculta, emerge como um sussurro que se intensifica em um chamado. Você viu. Testemunhou a restauração simbólica, a possibilidade de um caminho diferente, a beleza de uma Jerusalém interior reconstruída. Mas a visão, por si só, não basta. O conhecimento adquirido exige uma resposta. E agora, com a alma despertada para o que poderia ter sido, a pergunta ecoa: e agora, que fará? O estranho que acontece além é o despertar dentro de você. Quebra do silêncio que ensurdeceu gerações. É a hora de questionar as verdades absolutas, de revisitar as fontes esquecidas com a luz de uma nova consciência. O que foi silenciado, obscurecido, negligenciado? Reconheça-o, tanto dentro quanto fora de si. Não há doutrina, não há regra. Apenas um convite. Um convite para observar, para lembrar, para agir. Para reconhecer que a responsabilidade espiritual agora é sua. A verdade não foi revelada por acaso. Chegou a sua hora de abraçar o sagrado perdido, de reconectar-se com a essência que reside em seu íntimo. O estranho em Jerusalém é o seu próprio despertar. A cidade sagrada não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito, uma busca incessante pela verdade. O silêncio foi quebrado. A verdade ressurgiu. Você já não pode mais dizer que não sabe. Você viu. Agora é com você. O véu que obscurecia a visão se rasga, não nas pedras sagradas, mas no templo do seu ser. O que parecia estranho, distante, uma anomalia no tempo, revela-se como uma chave ancestral, vibrando em perfeita ressonância com o agora. Jerusalém, a cidade da paz, ecoa dentro de você, não como um lugar geográfico, mas como um estado de espírito. Um nome esquecido, sussurrado nas ruínas da alma, não é o de um rei ou profeta, mas o seu próprio. É a essência adormecida, a centelha divina que sempre habitou em você, aguardando o momento de ser reacendida. O que foi perdido não são pedras ou escrituras, mas a conexão íntima com essa verdade primordial.
O retorno não é físico, mas espiritual. As muralhas caem, não por força de exércitos, mas pela rendição do ego. O que foi ocultado não estava nas sombras de templos antigos, mas nas profundezas do seu próprio silêncio. A restauração não é um evento externo, mas uma metamorfose interna, onde a paz de Jerusalém floresce em seu coração. O tempo, que parecia distorcido, confuso, alinha-se agora com o ritmo do universo. Não há atrasos, nem falhas. Apenas a divina sincronia, esperando que você se reconheça como parte integrante da tapeçaria cósmica. O que parecia estranho, agora se encaixa perfeitamente, como uma peça muito procurada, completando o mosaico da sua alma. A trombeta soa, não para anunciar o fim, mas para celebrar o despertar. A luz retorna, não para iluminar o mundo exterior, mas para dissipar as trevas interiores. O selo é quebrado, não para revelar segredos obscuros, mas para libertar o potencial ilimitado que reside em você. Jerusalém não é um mistério a ser decifrado, mas um espelho para sua própria divindade. O estranho que você procurava está dentro de você, aguardando o momento de ser reconhecido, abraçado e amado. A paz que você anseia não está lá fora, nas ruas de uma cidade distante, mas no silêncio do seu coração, onde a verdade ressoa como um mantra eterno. Asterisco asterisco que parecia estranho, agora é você, asterisco asterisco,